Cara, tô aqui muito puto, velho. Nem vesti camisa, nada, nem levantei da cama. Tô muito puto com o Flamengo. Que partida, cara, vergonhosa. O Flamengo parece sem energia, sem força. Parecia até que ia reagir no jogo, mas nada. É complicado, cara, essa situação. É complicado. O Flamengo se tornou um time que a gente não consegue decifrar o que acontece lá dentro, se é a má vontade dos jogadores, o que acontece, cara, porque não tem lógica. O Flamengo, eu vou salvar desse bolo tudo aí apenas do Bruno Henrique. O resto, cara, que vergonha, viu? Que vergonha. O Flamengo sem força, o Flamengo parece que apático em campo. O Sampaoli, até o Sampaoli hoje mexeu mal. Cara, que complicado, hein? Que situação. Tô puto, velho. Falta de vergonha na cara. É isso que tem que ser falado sobre o Flamengo hoje. Uma vergonha. O que comprova essa eliminação da Libertadores pro fraquíssimo Olímpia. Comprova a vergonha que virou o Flamengo. Comprova a pouca vergonha que virou o futebol do clube de regatas do Flamengo. Comprova a falta de pulso. Tô conseguindo. Comprova a falta de uma diretoria que tenha culhão para botar jogador no seu devido lugar. Porque tá nítida a má vontade com o Sampaoli. Tá nítido que o ambiente tá ruim. Agora, quando esses caras colocam a camisa do Flamengo e vão representar 45 milhões de pessoas, eles têm que pensar muito bem. Eles têm que refletir muito. Porque quando alguém me fala que falta motivação pro time do Flamengo, falta motivação da onde? São salários astronômicos e pagos em dia. O Flamengo paga em dia. Muitos desses que estavam em campo hoje ganham mais de R$1 milhão por mês. São 45 milhões de torcedores que vivem por esse time, que se doam por esse time, que lotam o Maracanã a cada jogo do Flamengo com mais de 60 mil pessoas. E o que mais faltou nesse time hoje, além de futebol, foi vergonha na cara. Um time de novo apático, um time que jogou contra um time horroroso. Não se engane. Se alguém tentar falar para vocês que o Olímpia é um time gigante, tricampeão de Libertadores, não se enganem. Isso é lorota. Isso é desculpa para perder para um time horroroso. O Olímpia, a última vez que foi campeão de uma Libertadores, foi em 2002. 21 anos se passaram. O Olímpia passou a ser um time sem dinheiro nenhum com relação à América do Sul. O Olímpia, em 2021, perdeu para o Flamengo no agregado na Libertadores. Quando o Flamengo quis jogar, quando não foi esse Flamengo sem vergonha, o Flamengo ganhou do Olímpia no agregado de 9-2. 9-2. E hoje é eliminado pelo Olímpia. Isso é uma vergonha. Esses caras têm que refletir. E outra, não é hora de culpar só treinador. Essa diretoria tem que ter culhão para cobrar jogador. É uma vergonha o que esses caras estão fazendo. O Mauro César não estava errado. Estão escolhendo o jogo. Estão escolhendo. Só jogam quando querem. Estão acomodados. É uma vergonha o que a gente está vendo. E sabe o que é pior? O Flamengo poderia fazer um Fla-Flu. Um Fla-Flu nas quartas de final. Um Fla-Flu histórico, num mata-mata de Libertadores. Sabe outra coisa que é pior? Esse Flamengo poderia jogar a final dessa Libertadores no Maracanã. A final dessa Libertadores vai ser no Maracanã. E o torcedor do Flamengo, que apoia tanto o time e que não teve condições de viajar para Montevidéu, para Lima, para Guayaquil, ele ia ter a chance de tentar ir numa final com o time do coração dele de Libertadores no Maracanã. E não vai, sabe por quê? Sabe por que tanto torcedor não vai poder realizar o sonho? Por causa da falta de vergonha desse elenco e dessa diretoria. Porque a diretoria não tem pulso nenhum. A diretoria deixou se instaurar uma crise no Flamengo num momento fundamental do ano. Teve a situação do Pedro, depois o jogador dizendo que o Sampaoli não se relacionava, que não estavam satisfeitos com o Sampaoli, e virou a bagunça que virou. Virou essa pouca vergonha que virou. Um Flamengo que leva de 3-0 do Cuiabá. Um Flamengo que leva de 4-0 do Red Bull Bragantino. Um Flamengo
que é eliminado pelo fraquíssimo Olímpia do Paraguai. Um Flamengo... Eu vou listar aqui para vocês uma lista de vexames. Eu vou dar uma lista de vexames para vocês desse ano, desse time bilionário. Dá bilhão. Se você for falar em real, dá bilhão o que esse time soma de salário. Vamos lá, eu vou listar para vocês. Semifinal de Mundial de Clubes, eliminado pelo Al Hilal. Final do Campeonato Carioca, levou de 4 do Fluminense. Final da Recopa Sul-Americana, perdeu para o Independente Del Valle, que foi eliminado pelo Deportivo Pereira, agora da Libertadores. Nesse momento, está a 13 pontos do Botafogo no Campeonato Brasileiro. E agora é eliminado de uma Libertadores pelo Olímpia. O Olímpia é um time ridículo hoje em dia. O Olímpia é um time patético hoje em dia. Eu quero ver o que essa diretoria do Flamengo vai fazer. Porque o movimento mais óbvio e que a gente já se acostumou a ver no Flamengo é demitir o Sampaoli. Olha a quantidade de técnico que já foi demitido e pagou multa rescisória. É o que eu falo, mas essa diretoria ganhou muito título. É óbvio. Tendo dinheiro como tem que ganhar. Mas a pouca vergonha que está acontecendo nos últimos anos no Flamengo, de jogador mandar em vestiário, de jogador decidir quando quer jogar, isso só acontece no Flamengo. Alguma coisa tem que ser feita. Cadê o Marcos Braz? Que o Rodolfo Landim tanto banca. Que o Rodolfo Landim fala, não, esse é o cara. Esse é o meu homem, vai comigo até o fim do mandato. Cadê? O que ele faz numa situação como essa? Eu sei, passa a mãozinha na cabeça de jogador, dá risadinha para jogador, manda notícia para jornalista para ganhar imprensa. Tem isso, porque tem muitos jornalistas que não atacam porque recebe notícia exclusiva, porque recebe mensagem por WhatsApp. O Flamengo está uma vergonha. O Flamengo está um vexame. A atuação do Flamengo hoje, um time galáctico como é o Flamengo, ter uma finalização no primeiro tempo contra 8 do Olímpia, ser apático no segundo tempo, como foi contra esse Olímpia, o Flamengo mereceu. Isso que é o pior. Num ano onde a final da Libertadores vai ser no Maracanã, o Flamengo mereceu ser eliminado. O Flamengo não jogou nada contra o Olímpia no Maracanã, acomodado, achando que já estava classificado. O Flamengo não jogou nada contra o Olímpia hoje de novo. Muita gente vai levantar suspeita. Será que entregaram para derrubar o treinador? Não é absurdo pensar nisso. Eu não vou acusar, eu não posso julgar, mas o torcedor pode pensar isso sim. Porque a forma ridícula como o Flamengo está jogando, o torcedor pode suspeitar do que ele quiser. E esses jogadores dão para o torcedor um motivo para desconfiar. Esses jogadores estão tão sem vergonha que eles dão motivos para o torcedor desconfiar de qualquer coisa. O jogo ridículo que foi. O Olímpia tendo mais chances de gol. O Olímpia jogando melhor. Gente, se você pegar o elenco inteiro do Olímpia, o salário não deve dar o salário do Gabigol. Não deve dar o salário do Bruno Henrique. Não deve dar o salário do Pedro. Não deve dar o salário do Arrascaeta. Compara a folha salarial, pega a folha salarial e isso vai se tornar ainda mais vergonha. É um vexame histórico. É um Flamengo colecionando vergonhas nessa temporada. Al Hilal, Independente Del Valle, de 4 para o Fluminense e agora Olímpia. Parabéns para a diretoria do Flamengo, sempre orgulhosa, sempre vaidosa. Parabéns para os jogadores do Flamengo, apáticos, sem motivação para jogar uma Libertadores. Quando eu imaginei ver jogador de Flamengo sem motivação para jogar uma Libertadores ganhando salário em dia e com torcida lotando o Maracanã todo jogo? A torcida do Flamengo não merece essa pouca vergonha. Foi uma pouca vergonha o que a gente viu hoje. Onde o Sampaoli também errou. Não dá para tirar a culpa dele. Também errou em pesar o clima no Flamengo. Mas que não se culpe apenas ele. Que se culpe também jogador, que se culpe também diretoria, que sempre se esconde. Eu quero ver o que a diretoria vai falar. Eu quero ver o que a diretoria do Flamengo vai falar sobre essa atuação patética de hoje. Eu quero ver, porque é ridículo. O que a gente viu acontecer hoje em Assunção,
no Paraguai é uma vergonha. É mais um vexame desse Flamengo apático, sem vontade e que parece escolher jogo nessa temporada. Uma temporada que vai passando, as vergonhas vão sendo colecionadas e o clima no Flamengo é pesado. É o que eu digo, parece que o Flamengo não consegue ter paz. Mas só quem pode colocar paz nesse Flamengo e acabar com essa vergonha é o senhor Rodolfo Landim e é o senhor Marcos Braz. Esses dois vão ter que aparecer agora para dar satisfação, para dar explicação para o torcedor da pouca vergonha que está acontecendo com o Flamengo nessa temporada e nos últimos anos. Chega de jogador mandar no clube, chega de jogador mandar no vestiário, mas para isso precisa pulso firme, para isso precisa diretoria, e isso o Flamengo não está tendo.